Olá, meus amigos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Evangelho e Vida, Sala Virtual Maria de Nazaré. Cordiais saudações a todas as famílias aqui representadas. Meus amigos, é com grande satisfação e com muita alegria e gratidão a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade de esclarecimento e de paz. Que os nossos anjos da guarda, guias, protetores, auxiliares invisíveis, nos assistam a todos aqui presentes neste momento. Que a paz de Deus seja com todos. Companheiros, hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho de reflexão em torno da pedagogia das virtudes. O trabalho pedagógico de Jesus, que era justamente ensinar aos homens, através de uma didática perfeita, ele que se considerou tão somente mestre, vem trazer para toda a humanidade o ensinamento e a revelação do reino dos céus, como sendo esse espaço vivo, presente, unificador e libertador dentro de cada um de nós. E a gente fica pensando, o que será? O que seria, por assim dizer, na nossa visão ainda terrena, este reino dos céus? Os esclarecedores espirituais, espíritos mais elevados, vêm nos dizer que é a felicidade, que é esse estado permanente de felicidade e união com Deus, nosso Pai. Assim como Jesus vivia em unidade com Deus, ele veio nos ensinar o caminho a fim de que nos aproximemos da divindade como filhos da criação e, portanto, irmãos em humanidade. Esta é a grande mensagem do Reino. Mas nós vamos encontrar lá, na questão das bem-aventuranças, o primeiro degrau a ser alcançado, a humildade. Mas, meus amigos, como é que é ser humilde? Nós não podemos aqui tecer comentários em torno da humildade como sendo uma condição física de pessoas humildes, pessoas de poucos recursos, não é isso? Não vamos confundir esta humildade num plano apenas material, que é o que nós temos ainda como referência. Daí ficar difícil. Mas como sendo esta virtude capital, de total importância, e que vem colocada como Jesus, como uma condição fundamental. Agora vejam bem vocês, Jesus coloca essa condição primeira para que possamos alcançar esse estado de reino dos céus, esse estado de felicidade, essa felicidade plena. Então, nós vamos ver que Jesus exige essa condição que é um pré-requisito. Sem o exercício da humildade, nós não vamos seguir adiante nesse trabalho ascensional na direção de Deus, nosso Pai. Então, não é preciso que a gente passe a não confundir humildade com pobreza. Observem que esta foi a ideia
que levou muitos cristãos no passado a renunciar aos bens materiais, equivocados de que quanto mais miseráveis na terra, mais ricos aportariam no além. Lei do engano, tolo mesmo, não é? Criancice. Então, assim nós vamos ver que existe homens pobres, maus, e ricos, bons, e vice-versa. E vice-versa. Então, a bondade, a humildade, a condição de superioridade moral e espiritual não está numa condição terrena de maiores ou menores bens terrenos. Não é por aí, não é por aí. Então, nós vamos também ver que aqui o bem como o mal pode ser utilizado, os recursos, a riqueza, pode ser utilizada como para o bem, como para o mal. Então, você vê que a riqueza aqui, os bens materiais, a riqueza em termos de dizer dinheiro, moeda viva, é neutra, é neutra. O dinheiro é uma energia de troca na terra, abençoado. Então, nós precisamos tão somente saber como é que nós vamos empregar a nossa moeda. Os nossos bens, as nossas riquezas, não só materiais, quanto intelecto-morais. Então, nós vamos ver que assim como a gente compra um alimento com o dinheiro que a gente compra, o alimento para nutrir o nosso corpo, nós compramos a droga, o fumo, o álcool. Não é por aí? Então, você vai ver que isso aí já vamos, né, tirar essa possibilidade. De jeito nenhum. Então, a humildade, então, aqui ela exprime uma posição interior. Ela pode ser avaliada, não pode ser avaliada pelo ponto de vista econômico material, minha gente. Vamos tomar isso aqui com bastante seriedade. Então, o pobre de espírito ou humilde é aquele que se examina reconhecendo os seus limites e as suas possibilidades. Não é melhor nem pior que ninguém. Então, nós vamos ver aqui que na balança da vida, a humildade é esse ponto de equilíbrio que nos permite ver, enxergar as nossas limitações, como também as nossas possibilidades. Então, é preciso que a gente adote esse ponto de equilíbrio, porque o homem orgulhoso, ele se sente maior do que todos, né? E a inferioridade vai fazer menor. A inferioridade faz o homem se sentir menor. E o orgulhoso, ele se sente bem maior. Estão entendendo como é o processo? Como é que isso é bastante delicado e sutil? Então, os pobres de espíritos, nós podemos aqui concebê-los como os humildes. Aí vamos ver. Por que pobres? Porque eles se reconhecem sempre necessitados dos valores espirituais. Carentes, como nós colocamos lá no título, inspirado pelo professor Honório de Abreu, carentes e felizes. É nesse estado de carência de que não estamos cheios e de que precisamos nos nutrir em Deus. E, na verdade, que nós vamos caminhando, buscando essa felicidade, essa fé que dá prazer. Ser feliz é um direito. Ser feliz é uma necessidade ontológica do ser. E ser feliz é a nossa destinação gloriosa. Por isso que estamos aqui, aprendendo a sermos felizes. E o que é que acontece com os humildes? Os humildes, eles agem com prudência em todas as circunstâncias da vida. Observem. São prudentes, são cuidadosos, não reivindicam honrarias,
méritos pessoais, nem ocupam os primeiros lugares. Lembram-se como Jesus chamava a atenção dos fariseus da época? Agora, o que é que a gente percebe? É que esses espíritos, eles têm ideias próprias, mas não as impõem. Reconhece que cada um é livre para pensar e agir. O orgulhoso pensa assim, não respeita a ideia do outro, só ele tem razão, só ele é dono do saber, só ele pode, só ele tem tudo e só ele é tudo. E se coloca, o que é pior, como centro do universo. Aí é que está o grande problema. Mas aí a gente se pergunta, como então alcançar esse estado de reino? Qual é o caminho melhor, mais acessível? Então nós vamos ver que na perspectiva do Cristo é reconhecer e considerar a nossa pequenez diante do universo. É isso que Jesus nos chama a atenção. É conhecer, considerar a nossa pequenez diante do universo, bem como a plena consciência de que tudo pertence a Deus. Olha, que tacada de mestre, não é? Será que a gente pensa nisso? Que nós não temos nada? Que nós não possuímos nada por aqui? Esse é um índice bastante reconfortador, que nutrem as almas humildes. Então nós vamos ver que se tudo pertence a Deus, né, o Supremo Senhor que somos chamados a servir, obedecendo-lhe à vontade e respeitando a obra divina da criação, todos os seres da natureza. Não é uma postura fictícia, aparente, falsa, de túmulos caiados. Não, é uma consciência crística de que estamos aqui submetidos à vontade de Deus. Jesus chamou a atenção todo o tempo sobre isso. Estamos aqui para obedecer a Deus, respeitando a obra divina da criação. Os seres vivos, animados e animados, os rios, as fontes, as florestas, os animais, nossos irmãos da criação. Mas aí vem um outro questionamento. Onde alcançaremos este reino dos céus? Em algum lugar especial? Em algum lugar determinado? Numa região paradisíaca? Ou quando desencarnarmos, vamos alçar direto para os céus? Não. Jesus foi claro em todas as suas parábolas e ensinamentos. O reino dos céus está dentro de cada um de vós. Isso aí é que é muito importante que a gente passe a considerar. Nós temos em nós, no imo da nossa consciência, um reino. O que é que isso está a nos dizer? Uma hierarquia de valores e leis divinas que estão inscritas na consciência de todos nós, a humanidade. Então é imprescindível que passemos a aprender a fazer a leitura correta dessa lei de Deus em nossa consciência. Então compete a cada um de nós localizá-lo em nosso universo interior. É ou não é um trabalho de edificação pessoal? Claro que é. Então, esse estado de harmonia perfeita, chamado felicidade, de inefável tranquilidade e sintonia plena com as forças da vida. Mas vocês podem ainda nos perguntar, ou perguntarem a si mesmos, por que a humildade é indispensável? Porque é preciso ser livre. E só o homem livre desfruta de liberdade plena. Mas em que consiste mesmo essa liberdade, meus amigos?
Vai dizer, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mas será que é por aí? Então, tudo aquilo que temos como bens terrenos, famílias, propriedades, cargos, são parte de nossa vida, mas não são a nossa vida. Assim como os nossos filhos, parentes, netos, não é isso? Amigos, relações amorosas e afetivas não nos pertencem. Fazem parte de nossa vida por um tempo determinado, mas não nos pertencem. Estão sob o controle, sob a submissão divina. E é nesse instante que a humildade vai vigorar. E no momento em que nos desapegamos, estamos livres para escolher. Estamos livres para decidir e seguir adiante. Então, é um grande equívoco do homem apegado aos bens terrenos. Por quê? Nós já explicamos isso aqui, nós já conversamos muito sobre estacionar a nossa consciência no nível físico e corporal. Então, esse estado que nós vamos ver mais adiante, com Teilhard de Chardin, é uma ampliação de consciência. Olha que os estudiosos estão todos ligados no ensinamento do Cristo. Quando você estaciona a sua consciência no nível físico e material, você se torna escravo. E você não é livre. E você não é o Senhor, o administrador ideal que Deus manda, que Deus orienta e que o Cristo vem nos esclarecer. Lembram-se da palavra do administrador infiel? Administra os teus bens, não é isso? Trabalhe e dá conta da tua administração. Então, nós vamos ver que quando nós nos submetemos a esses dois senhores, César e Mamon, que é o Deus das riquezas, é um simbolizado. Então, eu abro mão da minha liberdade. Eu abro mão de ser feliz. Porque coloco a minha felicidade, o meu querer, naquilo que está apenas para servir ao meu ego, ao meu eu de relação, em um tempo determinado, e vai ficar tudo por aí. Perceberam então agora a importância desse degrau de elevação? Humildade, umidificar-se em Deus, para melhor servi-lo neste mundo de Deus. Então, o homem humilde não se apega, porque para o homem humilde, o que é importante? Servir a Deus e não ao mundo. Por isso ele desfruta de plena liberdade para construir o reino em seu coração. O reino dentro e não fora. Essa hierarquia de valores morais, espirituais, que nós tanto relativizamos. E isto é um grande perigo. Isto é um grande perigo, sobretudo no momento atual. Então, pobres de espírito é a designação correta dos espíritos que já compreenderam as leis divinas e se esforçam por obedecê-las. Olha o espírito de humildade. Eu sou menor que Deus, portanto, obedeço à grandiosidade das suas leis. Estou aqui para obedecer a Deus. O orgulhoso não, mas eu vou obedecer o que eu conheço, o que não pego, o que não vejo. Eu sou dono, né, de mim, eu faço o que quero. Mas nós precisamos ver que essa nossa liberdade, esse nosso livre-arbítrio, ele é muito relativo e ainda limitado, muito limitado, porque não sabemos administrá-lo. Olha aqui a dificuldade.
E quando não sabemos administrar essa nossa liberdade de ação, de ir e vir neste mundo de meu Deus, nós contraímos sofrimentos, dores, desenganos e pesares, e muito pesar. Então é preciso estar atento, né? Então nós vamos ver que essa carência é que nos leva à felicidade e à bem-aventurança. Sabemos que ainda somos carentes e aspiramos à felicidade que nos está destinada por lei divina. Meus amigos, nós vamos encontrar lá em Mateus, eu vou ler aqui rapidinho. Então Jesus disse estas palavras: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos sábios e prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. Olha aqui, simplicidade. Simplicidade. Sábios e prudentes. Por quê? Mas deveriam os sábios saber mais? Então a gente precisa observar que no tempo de Jesus, os prudentes era sinônimo de empáfia. Aqueles que se diziam sábios e prudentes, eles se consideravam donos da verdade. Viram? Os orgulhosos. E Jesus diz: te damos graças, glória, meu Pai, por ter revelado estas verdades àqueles que estão de coração aberto para aprender, aqueles que ainda se sentem limitados, desconhecedores da verdade, e por isso buscam, e por isso desejam, e por isso compreendem que é preciso continuar este aprendizado da vida e das leis maiores. Então, observemos que são outros tantos estudiosos. Nós vamos encontrar lá, na visão do filósofo cristão, educador, Pierre Teilhard de Chardin, a afirmativa de que o homem só pode ser feliz em Deus. Então, o que é que nós vamos ver? Que o Pierre Teilhard de Chardin, ele descreve com muita propriedade e lucidez mental o que ele vai chamar de eixos teóricos. Primeiros eixos teóricos para que possamos compreender o caminho da felicidade e como atingi-la. Então, veja bem, referendando todos os ensinamentos de Jesus. Então, ele diz, é preciso autocentrar-se em si mesmo. É preciso descentrar-se no outro. É preciso ainda sobrecentrar-se em Deus, numa força, numa vida maior que rege o universo. Então, diz lá, Padre Teilhard de Chardin, filósofo cristão, educador por excelência, não existe verdadeira felicidade neste mundo. Vocês já ouviram isso? É novo? Não. Jesus não disse que estamos num mundo feliz. Nós temos a filosofia espírita que nos explica em que consiste a felicidade. E que este não é um mundo feliz na hierarquia dos mundos, pelo contrário, é um mundo inferior, de terceira dimensão, de muito sofrimento, de provas e expiações, onde predomina o mal. Portanto, meus amigos, por que querer ser feliz neste mundo, aqui e agora, num passe de mágica? Não é por aí. No entanto, isso não quer dizer que não devamos trabalhar em torno da nossa própria felicidade. Este é o caminho. Este é o trabalho ascensional para Deus, para que possamos alcançar esse reino dos céus, que tanto Jesus nos chama, que tanto Jesus nos convoca. Como então encontrá-la? Qual a melhor estrada que conduz à felicidade?
o professor Teilhard de Chardin vai citar uma situação muito interessante, em que ele diz que 3 atitudes diferentes em face da vida. Durante uma excursão, excursionistas, ele cria a situação para exemplificar, para contextualizar o ensinamento. Excursionistas partem para a escalada de um cume difícil. Observe. Então, não é a escalada de um montezinho. É um cume difícil, lá nas alturas. Mas algumas horas depois da partida, a equipe se divide em 3 espécies de elementos. Observe. Os primeiros, que formam grupos por uma linha de sintonia, lamentam haver deixado o abrigo e, cansados diante dos perigos que lhes parecem em desproporção com o interesse do sucesso, eles tudo abandonam. Têm medo, se sentem cansados, acomodados e decidem voltar para trás. Voltam ao passado, voltam ao ponto onde estavam, porque são preguiçosos, acomodados e não desejam prosseguir, seguir adiante. O segundo grupo, aborrecidos por haverem partido, esses já, os outros primeiros estavam cansados, né? Esses já estão aborrecidos e dizem contrariados: por que subir mais alto? Se nós podemos ficar aqui, olha que relva linda, olha que sol esplendoroso. Não seria melhor apreciar a montanha, dali onde se encontram em plena planície? E permanecem na planície, na horizontalidade, curtindo, apreciando, contemplando e gozando. Mas os terceiros grupos, veja bem, que representam aqui estilos de vida, são considerados os verdadeiros alpinistas. Por quê? Não se afastam, nem afastam seus olhos dos cumes que juraram atingir e seguem em frente, com foco, determinação. Olha aqui, estes são os verdadeiros alpinistas. Então, nós vamos ver que existem os cansados, os bons vivants e os ardentes. Eles chamam de ardentes, homens vigorosos, entusiastas, cheios, contaminados pelo fogo ardente do amor. Estes seguem em frente. Então ele diz ainda: esses 3 tipos de homem trazemos em germe no fundo de nós mesmos. Os cansados, pessimistas, e voltam ao passado. Para estes, a existência é um erro. Então está errando, que vale a pena viver? Viver para quê? Vocês estão entendendo? É um erro. Deixa tudo como está, não vamos modificar nada. Assim tá bom. Não sai da zona de conforto. Então, para estes, é a felicidade da tranquilidade. Olha aqui, é um perfil. São felizes, tranquilos, desde que não se mexam, não se movam, não faça nada mais além do mínimo, do mínimo. Jesus deixa isso bem claro lá na 1ª e 2ª milha. Que é excelência essa do cristianismo, que ele vai chamar aqui a atenção. Os bons vivants são aqueles em que viver não é agir, mas é fartar-se, gozar. São os hedonistas, vivem pelo prazer de viver, curtindo o prazer. A vida para estes é só o prazer. Não sei se vocês já ouviram alguém dizer: eu vou curtir a vida enquanto estou vivo. Depois tudo isso acaba, eu vou curtir, comer bem, beber bem, entendeu? Fazer tudo o que eu posso, enquanto posso.
Jesus. Ainda dizem assim. É muito interessante a gente se mirar nesses espelhos para perceber como estamos. Que atitude temos diante da vida, porque são essas atitudes que vão alavancar a nossa marcha no caminho da redenção pessoal. Então, os verdadeiros alpinistas, para estes a vida é uma ascensão. É uma descoberta. É deles, olha que interessante, eu copiei aqui para a gente perceber mais. É deles que se apronta para surgir a terra do amanhã. Que terra é essa? O mundo de regeneração, que nós tanto ouvimos falar, não é? São verdadeiros entusiastas. Não mantêm a consciência só no presente, não mantém nem imobiliza a consciência no passado, com medo e preguiça, mas direciona a sua consciência para o futuro, em direção ao futuro. Segundo o grande estudioso e filósofo cristão, para estes a felicidade de crescimento, desenvolvimento. Historicamente, a vida é uma elevação de consciência. Colocamos aqui em negrito, elevação de consciência, que tanto temos aprendido com Jesus. Não basta optar, no entanto, pela ascensão, meus amigos. É preciso não se enganar de trilha. Quantas pessoas buscam caminhos errados, pensando que vão encontrar a felicidade? Eles não estão praticando mal. Todos nós queremos ser felizes e felizes, mas, no entanto, buscamos caminhos que não levam à felicidade. Então, nós vamos ver aqui, em síntese, qual é o caminho, qual é o momento, o estágio de consciência que vai nos levar a essa felicidade, esse estado de reino de céus. Então, ele diz, no entanto, é preciso ser plenamente ele mesmo. Um trabalho de consciência do si. Eu sou. Eu sou. A consciência de si mesmo. Então ele diz que é preciso que a gente passe a fazer movimentos que eu chamaria de movimentos conscienciais. Primeiro, centrar-se em si mesmo, não só fisicamente, mas como intelectual e moralmente. Isso é fato. O autoconhecimento. O trabalho de interiorização, de busca, de autoexame. Então, para este, ser feliz é fazer-se e se encontrar. É ser. Olha o primeiro estágio. Olha o movimento que ele vai dizer que isso aí vai estar integrado. Vai estar integrado, não é isoladamente. Depois, descentrar-se. Em seguida, diz ele. O que seria esse descentrar-se? Sair de nós mesmos através do amor. Então, ser, em seguida, amar, quanto possível. Nós já colocamos aqui muitas parábolas de Jesus. Lembra do bom samaritano, da misericórdia, né? A caridade, que é o amor em ação. Né? Em seguida, diz ele, sobrecentrar-se, enfim. Sobrecentrar-se seria para ele, como nós também o compreendemos, associar a nossa existência no plano maior de que nós, num plano maior que nós, Deus, e adorar. Então, são 3 movimentos: ser, amar e adorar. Uma vez que amamos só os nossos irmãos, mas não adoramos. Só adoramos a Deus. Só a Deus adorarás, disse Jesus. Só a Ele servirás.
Então nós vemos que são degraus que ele nos chama a atenção, encandeados, movimento ascensional da vida. 3 degraus superpostos que nos levam à felicidade, cujas regras fundamentais é unificação de nós mesmos no centro de cada um de nós. Não é difícil. Autocentrar-se, centrar-se em si mesmo, ter foco, autocentração, né? Pela união do nosso ser com outros seres, nossos semelhantes, descentrar-se, não é? Ir em busca do outro, trocar, compartilhar, interagir. Ninguém ama nem é feliz sozinho, meus amigos. Nós estamos num mundo de diversidade para aprendermos uns com os outros. Esta é a meta maior. E por fim, pela subordinação de nossa vida, a vida de uma vida maior que a nossa, sobrecentração. Qual é a vida maior que a nossa? Está lá escrito nos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Viu como o autor uniu tudo? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobrecentrar-se em Deus. E ao próximo com o mesmo amor que você se ama, que você conhece. Então nós vamos ver aqui que a referência do amor ao próximo é o auto-amor. É o auto-amor. E ele vai dizer no final que tudo isso consiste num cristianismo sobre-humano. Então, nós vamos observar que o cristianismo, os ensinamentos e os evangelhos de Jesus extrapolam essa nossa vivência humana. Estamos experimentando sim, mas é o vir a ser da humanidade. É o vir a ser do possível mundo de regeneração, onde nos sentiremos e estaremos regenerados, novas criaturas em Deus, através do sentimento primeiro da humildade, que nos possibilita avançar, que nos permite conceber que somos seres pequeninos e que precisamos muito ainda aprender. E precisamos aprender e aprender com Jesus, o nosso Mestre bem-amado. Meus amigos, na noite de hoje acreditamos que temos muito o que pensar, o que refletir e muito o que escolher. Liberte-se. Haja, não reaja, haja. Faça escolhas boas que lhe ajudem a ser feliz. Esta é uma proposta magnânima que nos cabe realizar em nós mesmos. Se formos felizes e se aprendemos a amar, estar feliz conosco dentro do possível, observe, numa linha de relatividade, faremos todos aqueles que nos cercam tão felizes quanto nós, tão alegres quanto nós, tão amorosos quanto nós o sabemos fazer e realizar. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos conceda dias melhores e mais felizes, no aprendizado do amor, sempre. Que assim seja. Paz para todos.
Senhora, Mãe de toda a humanidade, neste momento, Mãe querida, prostramos aos vossos pés, a vossa autoridade sublime sobre todos os sofredores da terra, e te suplicamos, Senhora, Rainha dos anjos, medianeira do amor e das curas deste momento, para todos aqueles nossos irmãos que se encontram adoecidos, distanciados do amor e da lei de Deus. Derrama, Senhora, Mãe piedosa, os vossos bálsamos celestes, as cores da alegria, os eflúvios da paz, sobre todos nós que aqui nos encontramos ainda adoecidos, moralmente, recebendo em nosso corpo físico o registro de todas as dores. Que elas passem, minha querida. Ampara os que se encontram nos leitos dos hospitais. Ampara os nossos entes queridos e familiares que se encontram doentes, acamados e inconformados diante da doença e das limitações físicas. Ampara, Senhora, junto ao teu Filho, com os exércitos celestes, as crianças famintas e abandonadas, tocando-nos o coração de todos. Ampara os velhinhos, idosos, adoecidos, ampara a nossa pátria, o Brasil, Mãe Santíssima, e ampara todo o nosso planeta, ó Redentora divina, a quem Deus nos concedestes através de vós, o teu Filho Jesus. Se conosco, Mãe, entra na nossa casa e cura as nossas vidas, alivia as nossas dores, enxugando as nossas lágrimas. Ó Senhora Aparecida, Aparecida entre os pecadores e sofredores, Aparecida entre os mutilados, ignorantes e endividados no amor de Deus, Aparecida junto àqueles que acreditam, junto àqueles que pedem, junto àqueles que oram. Ó Senhora Mãe do nosso Brasil, Maria Santíssima, que assim